não necessariamente aquilo que você compra barato, sai barato. Muitas vezes aquele negócio que a gente brinca em casa, que é o o barato acaba saindo caro, muitas vezes acontece a mesma coisa na logística, né, porque você quer economizar muito, você acaba muitas vezes tendo digamos, um serviço de má qualidade, então você tem uma contratação barata e uma operação cara. Essa é um pouco a vida do executivo brasileiro. E aí nasce um tema interessante, Uhum. que é não só a questão do quão barato ou quão caro ele está sendo, né, mas a dificuldade que a gente tem de cumprir orçamentos. Certo. Então eu diria que hoje o diretor de logística, de supply chain, muitas vezes ele é um malabarista de orçamento logístico, né. Mas essa é uma mudança paradigmática, não é, Maurício? Antigamente as empresas elas olhavam para as linhas de custo com muito mais atenção. Quando você fala que hoje a questão não é propriamente o custo da operação, mas o tamanho da oportunidade que ela gera, do valor que ela gera, olhando não só para a linha de custo, mas para a linha de receita, isso é uma mudança, né? Você pode falar um pouquinho sobre o que você acha que mudou na percepção dos executivos e das empresas, essa visão estrita de custo como algo a ser evitado, para uma visão do custo que é necessário para que eu possa agregar determinado valor para o meu cliente? Um ponto que eu acho interessante aí como exemplo, a gente pensar no comércio eletrônico, né, no comércio digital. O que que acontece? Antigamente era difícil você mensurar muitas vezes o serviço, né, você falava assim: "Ah, minha empresa, por exemplo, faz uma entrega com, 3 dias, 4 dias, poxa, agora a gente tem uma exigência maior pelo nível de serviço", mas o quanto que de fato eu agrego isso? E aí tem uma relação muito do como que eu consigo medir isso. Então, por exemplo, se eu estou num comércio eletrônico e eu sei que a minha empresa está fazendo entrega em 3 dias. Em 3 dias eu tenho um determinado nível de venda, né, de que a gente chama de conversão, de cada clique, o quanto que eu consegui vender. E eu passo esse prazo para 2 dias, o quanto que isso eu melhoro a venda, o quanto que isso impacta a minha venda, eu estou medindo exatamente o quanto que eu tenho de receita a mais por conta da minha logística. E aí a gente começa a ganhar Certo. com a logística com uma diferença, né, em relação também ao serviço. E do ponto de vista de custo, o que muitas vezes acontece é que você tem um custo que ele pode ser contratado barato, mas operado caro. Um exemplo muito claro isso é no transporte, né. O que que acontece no Brasil? Normalmente você tem relações de transporte, principalmente quando você tem relações, né, que a gente chama de carga geral, em que você contrata frete, que você tem lá um transporte que tem uma grande empresa transportadora e tudo, mas que muitas vezes quarteiriza esse transporte para quê? Para pequenos, né, empresas ou muitas vezes para autônomos que trabalham agregados com ela e tudo. Então, no fundo, você tem um mecanismo, digamos, mais dinâmico de oferta de trans de necessidade de transporte para quem vai realizar esse transporte. E aí imagina o seguinte, quando eu contrato isso muito barato, quando eu faço um bid e tenho um preço contratado muito barato, não necessariamente eu consigo executar esse preço muito barato, porque eu fecho um preço muito barato, vamos chamar assim, mas na prática o que que vai acontecer? Eu não tenho a disponibilidade na hora que eu preciso de frota. E aí se eu não tenho a disponibilidade na hora que eu preciso de frota, eu tenho que precisar o quê? Eu tenho que precisar ir para o mercado spot. E aí eu vou para o mercado spot para cumprir uma parte da minha demanda e acabo contratando isso caro, né. Então é um bom exemplo em que, poxa, eu a princípio fiz uma coisa que teoricamente teria sido muito boa, que foi negociar uma excelente tarifa de frete, mas isso me dá uma baixa disponibilidade e na hora H eu vou para o mercado spot e acabo pagando um pouco mais caro. Então, e aí não que tenha uma receita de bolo, que uma coisa seja melhor que outra, o spot, o contrato de mais longo prazo, mas o grande ponto é que eu tenho que entender a estratégia que eu vou ter na empresa, né, o que que eu quero com a empresa, o que que eu quero de serviço, o que que eu e também a conjuntura econômica do momento. Então eu posso fazer, por exemplo, se eu faço um bid numa hora em que eu tenho um mercado muito ofertante, eu vou ter uma situação. Se eu faço um bid no momento em que o mercado está mais restrito e pouco ofertante, eu vou ter uma outra situação. E isso é engraçado, porque no passado era quase quando todo mundo fala o seguinte: "Poxa, então melhor eu fazer o bid no momento que o mercado está muito ofertante, porque eu vou ter um Certo. bid muito mais barato, vou ter um preço muito mais barato. E o que eu digo é não, tem que ter uma estratégia para isso, porque não vai adiantar, eu vou me iludir achar que eu vou ter aquele valor de frete, e quando o mercado mudar, eu não vou ter disponibilidade. Então como que eu me adequo a isso? Como que Agora eu consigo fazer um orçamento? Como que eu consigo cumprir o orçamento? Como que eu vendo isso para as outras áreas da você empresa, tem né? que alinhar o planejamento com o teu orçamento, né, e o planejamento com a tua com a execução, né, porque muitas vezes você planeja barato
né? Você faz o pré-barato, só que na hora da operação sai tudo muito mais caro e eles não se conversam. Agora, isso gera um descompasso, né? Porque normalmente esse processo de bid, né, de transporte, quando a gente fala que a gente vai, né, fazer um empenho de contratação, ele é feito num processo longo que não consegue ser feito com uma frequência muito alta. Então as empresas vão lá, montam toda uma estrutura para ir ao mercado de contratação de transporte, e isso elas fazem com uma periodicidade ali anual, né? Às vezes de 6 em 6 meses, mas elas não conseguem casar isso com a mudança de momento entre o mercado ofertante e o mercado com menos oferta, né? Então, como é que você vê essa dinâmica para que a empresa consiga, por mais que ela tenha contratado barato e depois ela não vai ter o veículo, ou ela pagou caro e depois ela teria uma oportunidade de contratar mais barato, como é que ela deveria agir para que realmente esse custo de transporte possa estar mais adequado? Eu acho que o grande ponto aí que a gente está falando é o seguinte: eu tenho que saber o jogo que está sendo jogado. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é eu não estar entendendo o negócio e Certo. reagir depois, né? Esse é o grande risco. Ou seja, na prática, o que as empresas fazem, elas se adequam ao mercado, não tem jeito, né? A conta do mercado ela vai chegar, né? Eu tenho que investir em eficiência, né? Em sistemas, e com isso conseguir ser de fato mais barato em custo. Mas quando eu estou falando da relação entre as empresas, né? Para essa parte da eficiência, da integração, eu tenho que entender o momento de mercado. Isso às vezes não é muito claro. E aí o que acontece é que acaba que é muito parecido com o que acontece no planejamento, demanda e tudo, a questão do efeito chicote, o que a gente tem é uma relação mais ou menos parecida, ou seja, é, a empresa às vezes ela pode deixar o serviço se deteriorar muito para depois corrigir o custo. E quando o serviço está se deteriorando muito, o que acontece é que nesse momento ela também acaba que tem que explode no custo. Por quê? Porque ela vai para várias contratações emergenciais. E essas contratações emergenciais, muitas vezes elas já feriram o serviço, porque eu já estou, por exemplo, com atraso e tudo mais, e ainda assim eu vou pagar um custo mais alto. E Perdeu dos quanto dois menos lados. tempo eu tenho para isso, pior a minha oferta. Então, estou no momento, digamos, de oferta restrita, que eu estou com preço baixo e que eu estou chegando no mercado já atrasado para contratar. Então, acaba que eu perco, nesse caso, tanto o nível de serviço, quanto eu acabo sendo onerado em custo. E aí, e qual é a diferença disso? Se eu estou entendendo o que está acontecendo no mercado, é claro que assim, o tsunami ele meio chega para todo mundo. A diferença é que eu consigo me planejar um pouco melhor, né? Então eu consigo antever e com isso é, eu tomo as decisões na minha empresa antes do que o mercado de forma geral. Eu brinco muito com isso, né? Que é aquela piadinha boba do leão, né? O cara tá lá botando, tá com um amigo, pô, o cara soltou o leão e ele tá amarrando o cadastro do sapato e o amigo fala assim, pô, você acha que vai correr mais que o leão? Ele fala, não, mais que o leão não, mas eu vou correr mais que você, né? Então, eu É. acho que o grande ponto é quando a empresa ela está mais entendida em relação ao mercado, entendida no momento que ela fez uma contratação, o que ela consegue? Ela consegue se antecipar e ela consegue ter uma melhor relação de serviço e custo, né? E isso que eu falei, a gente está falando um pouquinho de transporte, mas se a gente entrar em armazenagem é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, ó, a gente está no momento de taxa de juros alto. Pô, será que vale a pena eu ter um BTS para armazenagem, contratar por BTS? O que acontece? Como é que está o nível de vacância de armazém? Esse nível de vacância está diminuindo, está aumentando? Como é que está na minha praça? Como é que está a relação de mão de obra, né? Então, eu acho que o grande ponto, assim, as empresas evoluíram muito na última década, nas últimas 2 décadas, em relação às práticas internas, melhorias de processo e tudo mais. Mas eu diria que esse entendimento do mercado, resposta ao que está acontecendo no mercado, e jogar olhando um pouco para frente e conseguindo integrar, né, a estratégia da empresa com o que está acontecendo no mercado e com o que eu tenho que fazer para responder isso é o principal, né? Porque as empresas elas vêm melhorando nas operações, elas vêm fazendo, elas acompanham diariamente com indicadores de desempenho, tudo o que está acontecendo na operação. Seria mais ou menos isso? Você está sempre acompanhando a tua parte de custos, sempre olhando o mercado, não apenas só quando você contrata, mas naquele período da contratação, procurando entender, vendo se tem novas Talvez possibilidades, seja não só uma olhar melhora. internamente, né, mas olhar externo. Deixar de olhar Externamente só também. olhar os indicadores internos, mas tentar ler o mercado de uma forma Também mais é. clara, né? Exatamente isso. E É. mais, e mesmo os indicadores internos,
eu brinco que assim, você tem formas de ler esses indicadores internos, né? Vou dar um exemplo. Você pode estar olhando o indicador interno como um todo, ou você pode estar vendo, por exemplo, como é que está o custo do que você está contratando via contrato versus o custo do spot, versus o que está acontecendo com os indicadores econômicos. Eu acho que o importante é você conseguir ter essa integração para ter uma leitura, né? Certo. Não é só uma engrenagem que ela funciona sempre do mesmo jeito, ela precisa de uma informação de fora para entender como está o mercado e como que eu tenho que responder a essa necessidade de mercado. E mais uma vez, e alinhar isso com a estratégia da empresa, que pode parecer simples, mas não é tanto, porque muitas vezes não tem certo ou errado. Eu tenho o melhor naquele momento, ou eu, às vezes, vou até fazer aquilo naquele momento, mas eu tenho que saber o seguinte: opa, se eu estou fazendo isso nesse momento, eu tenho um risco. Reflexo, né? E o risco pode estar para os dois lados. O risco pode estar, por exemplo, opa, eu posso estar contratando uma coisa que lá na frente eu vou estar pagando muito caro, ou posso estar contratando uma coisa que lá na frente eu vou estar pagando muito barato e isso vai me gerar um problema. E às vezes pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Então, por exemplo, armazenagem já é um pouquinho diferente de transporte, que normalmente você já tem relações contratuais mais fortes. Então já é um pouco o caso inverso. Às vezes, se eu estou fazendo uma coisa que no momento é vantajosa para a empresa, eu consigo segurar que isso vai ser vantajoso na frente, não necessariamente eu não vou conseguir cumprir isso lá na frente. Eu posso já ter conseguido uma captação, eu posso já ter conseguido um investimento, e eu vou estar aproveitando esse investimento baixo e vou ter uma vantagem competitiva lá na frente, né? É tudo uma questão de trade-off, né? Quando você você toma uma decisão, você tomou aquela decisão porque você vai ter um ganho, mas toda decisão você tem perda, né? Você deixa de conseguir outras coisas. Você tem que saber o que você está deixando, porque mais na frente é que o cenário pode mudar e aí ser mais vantajoso você trocar. Seria mais ou menos isso. Exatamente isso. Ou seja, Ah, é até bacana, assim, por exemplo, a gente tá aqui gravando sobre isso, porque é quase como, poxa, você tem que ver a previsão do tempo, e necessariamente você vai fazer sol ou chuva, isso não é um problema. Agora, pô, você vai fazer chuva, você vai ter que sair com guarda-chuva de casa, né? Se vai sair sol, você tem que pensar assim, pô, vai ficar quente, vou botar uma roupa muito. Então, é assim, é conseguir entender, ter uma leitura clara do que está acontecendo no mercado, o que deve acontecer no futuro próximo, e eu conseguir entender o que é melhor para a empresa nesse momento, também alinhando a estratégia da empresa. sim, Porque é sim. claro que às vezes eu posso ter uma estratégia de, por exemplo, melhorar muito o serviço, eu vou botar recursos dedicados. Se eu vou botar recursos dedicados à minha operação, eu não fico tão à mercê do mercado. E aí você vai perguntar, poxa, isso é bom ou isso é ruim? É. Isso tende a ser bom se eu consigo dar muita produtividade no meu sistema, mas para eu Sim. dar muita produtividade no meu sistema, eu tenho que ter uma noção muito clara do quanto vai ser demanda no futuro. Não, e você tem que ter Muita clareza também. incerteza você não Se consegue eu dar tenho muita essa, incerteza, eu não consigo ter isso, né? garantir Você tem essa E produtividade. você tem que ter clareza também dos problemas de você ter uma frota dedicada, né? Você Ou frota, ou centro de É. distribuição, enfim, Maurício, o que deixa eu- seja. Ou até estoque mesmo, a gente está falando isso, mas hoje em dia é muito discutido, na questão do 1P, do 3P, ou seja, o quanto que eu vou ter de estoque próprio, o quanto que eu vou ter de estoque de fornecedores, né? E tudo isso está bastante relacionado com o que a gente está falando, né? Até porque cada vez a gente tem uma maior gama de produtos, de itens, né? Que, poxa, eu começo a ter estoque de tudo, esse negócio começa a ficar muito caro. Se eu vou Sim. querer oferecer um serviço muito bom, quiser ter estoque de tudo em todos os lugares, aí eu já começo com uma rede logística que esse negócio fica ainda mais relevante.